esse bolo mesclado de cenoura com chocolate. Vamos fazer uma delícia. Chocolatudo. No liquidificador vou colocar cenoura sem casca crua em cubos. 2 xícaras de 240 ml, para você ter uma noção. É muito importante isso. Vou colocar 4 ovos inteiros. 1,5 xícara de açúcar, não é muito açúcar, é o suficiente para a massa ficar boa. Vamos colocar aqui 1 colher de manteiga derretida. E colocar aqui óleo de coco. Se você tiver óleo de girassol, óleo de soja, você coloca. Eu vou colocar aqui mais ou menos 50 ml. Então, agora eu vou liquidificar tudo isso aqui. Agora você vai colocar a mistura aqui na vasilha e vai adicionar 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento já peneirado, certo? Vamos misturar com fouet bem misturado. Para ficar uma massa homogênea. Tem que bater bem para poder não ficar com pelotinha. Aí vamos colocar aqui nessa massa uma pitadinha de sal para quebrar, né? Para dar um sabor. Mexendo sempre com fouet. E agora a massa tem que ficar assim, ó. Viu? Homogênea. E agora eu vou deixar aqui do lado. Nenhuma travessa aqui. Eu vou colocar aqui chocolate 50% com 5 colheres de água. E aí eu vou misturar ela. Ó, desempolar, né? Tirar os gruminhos. Com ele totalmente dissolvido o chocolate, vamos colocar aqui do lado e pegar a massa e vamos adicionar 1 colher de sopa de fermento químico. Mistura bem, né? Para não ficar pelotinhas, como sempre. Tudo com muito amor, com muito carinho, que vai sair esse bolo mesclado uma maravilha. Não pule a etapa, porque sempre tem no final uma dica maravilhosa. Então, aqui já tá misturado completamente. E agora a gente temos que ser rápido, não é verdade? Então, eu vou colocar aqui uma travessa. E aí, eu vou dividir aqui. Não precisa ser a metade, não. Mas vamos dividir aqui essa parte. E vamos adicionar nessa aqui. Vamos adicionar o chocolate. Aqui tem 3 colheres de sopa de chocolate 50%. Aí você mistura completamente ele. Deixa ele bem misturado. Tá, dissolvido o chocolate na massa, fica assim, ó, homogêneo. Essa forma aqui é 20 centímetros e 9 de altura. Ela tá, passei a manteiga e enfarinhei com farinha de trigo sem fermento. Então, vamos colocar aqui no fundinho dela um pouco dessa camada de chocolate. E agora, a gente vemos com a camada da cenoura. Vemos com a outra camada de chocolate. Vamos colocar
a outra de cenoura. E por fim, não menos importante, você vai colocar o restante da massa de chocolate. Lembrando que ainda tem a cobertura. E que também é um passo muito importante, você tem que ficar até o final. Comente aí, chocolate, para eu saber que você ficou até o final da receita e não pulou. Certo? O fogo já está aquecido a 180 graus. Vou colocar agora no forno e a gente vai fazer a cobertura. Com o fogo desligado, numa panela, bom que seja antiaderente, coloco uma lata de leite condensado. É leite condensado, não é mistura láctea não, porque senão não faz o efeito, certo? É muito importante isso. Então, agora a gente vai adicionar uma caixa de creme de leite. Vamos dar uma misturadinha. Colocar 3 colheres de chocolate 50%. Vai colocando aos poucos e mexendo. Para misturar, para não ficar os gruminhos. Muito importante isso, essa parte. Aí você mexe bem. E agora a gente vai colocar uma pitada de sal para quebrar o doce. Vamos ligar o fogo baixo. Vamos adicionar margarina. Meia colher de margarina de sopa. Agora com o fogo ligado, vai mexendo ele até chegar no ponto. Quando chegar no ponto, eu digo a você, certo? Eu tô mexendo com fouet, mas você pode mexer com a espátula, certo? É muito importante você fazer esse brigadeiro numa panela antiaderente, né? Com fundo grosso, porque faz toda a diferença. Por quê? Porque ele não gruda no fundo da panela. Então, tem que ser uma panela com 5 milímetros de espessura antiaderente para que ele não grude no fundo da panela e aí prejudique o sabor do brigadeiro. E deu uma engrossada e agora temos que esperar ele dar o ponto. E eu vou mostrar como dar o ponto desse brigadeiro para a cobertura do bolo. Bom, o ponto dele é quando fazer assim, ó, morrinho, que ele tá fazendo aqui, tá vendo? Esse morrinho aqui, ó. Então, é o ponto da cobertura, olha, o morrinho aqui abaixo. Então, ele já está pronto, certo? O bolo tá assado, eu enfiei o palito e saiu limpinho. Agora, vamos desenformar, né? Ó, vou desvirar ele assim. Tá bem fofinho, ó. Está bem fofinho ele, tá vendo? Vamos agora tirar a parte dele. Você não vai jogar essa parte, mas a gente vamos nivelar esse bolo, entende? Olha. Nivelar o bolo. Tira essas partes. Nós vamos nivelar o bolo. Com a faca de serra, você vai nivelando ele. Não joga. Deixa ele niveladinho para ter uma proposta maravilhosa. Vamos virar ele
com cuidado, para ele não quebrar. Que ele tá muito fofinho. E agora, nós vamos colocar aqui o brigadeiro. Só o brilho dele. Vamos colocar aqui. Não se preocupe dele descer aqui. Não se preocupe. É um cheiro agradável. Chega, fico salivando. Vou colocar aqui. Você pode espalhar ele, ó. Assim. Muito prático, né? Olha, você pode espalhar ele aqui assim. E fazer isso aqui nele. Fica maravilhoso, ó. E sobrar não tem problema. Pode colocar aqui no meio. Certo? Ó. Esse bolo é maravilhoso para você fazer para sua família. É um bolo diferencial, não é um bolo de cenoura comum. É um bolo de cenoura diferencial. É opcional, mas se você quiser, você vai colocando granulado de chocolate em cima dele, para que ele dê toda a diferença. Olha, eu queria ser mais profissional, mas dá uma vontade de comer muito antes de eu terminar. Incrível, porque está muito chocolatudo. Ficou assim. Meninas, agora vem a melhor parte, né? Como ele tá bonito, né? E agora eu vou cortar ele, vou mostrar pra vocês como ele ficou fofinho, ó. Olha, fofinho mesmo, olha. Se der mancha. Fofinho. Olha como ele tá fofinho. Vou comer. Delícia, né? Faça, viu, menina? Faça. Comenta aqui abaixo o bolo se você ficou até o final. Só faça. Até o próximo vídeo.